Olá, meu Brasil! Bem-vindo ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Meu nome é Cici MacLeod, eu moro na Austrália há 16 anos e o meu intuito com esse podcast é mostrar para vocês o que acontece do outro lado quando tomamos a decisão de sair do Brasil. No episódio passado, a minha amiga Ariane me ajudou a contar o começo da minha história, como foi a minha decisão de sair do Brasil, a minha vida de estudante na Inglaterra e como tudo começou. Se vocês perderam, volte lá no episódio passado, Eu Saí do Brasil. Hoje, eu estou aqui com a minha amiga Ana, que vai me ajudar a contar a segunda parte da minha história. Como foram as mudanças de sair da Inglaterra para vir para a Austrália e o começo da vida aqui. Fiquem ligados. Amiga, bem-vinda ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Obrigada por aceitar o meu convite de continuar minha história para me entrevistar. Mudanças de acento, como chama? De função. De entrevistadora. Entrevistadora agora. Então, no episódio passado, eu saí do Brasil. A Ariane me ajudou a contar o começo da história, como foi a minha decisão de sair do Brasil, a minha vida de estudante na Inglaterra. E quando tudo começou, quando eu conheci o Dan e tal, e aí a gente começou a namorar. E acho que a gente acabou no final ali da Inglaterra. Quando o amor começou. Quando o amor começou. E daí, então, vamos contar como a gente chegou até aqui, né? Como foi a decisão de vocês a se mudarem para a Austrália? Então, o Dan, ele os australianos podem morar na Inglaterra 2 anos com o Work Holiday Visa, né? Eles podem trabalhar, tem reciprocidade médica, pode viver como residente lá por 2 anos. E ele tinha esse visto de ficar lá 2 anos. E quando eu conheci ele em abril de 2005, foi abril de 2005, na verdade não, 2006, ele em dezembro venceria esse visto. Então a gente ficou lá até o final do ano e ele sempre falava que o visto ia vencer e tal e tal. E para mim, sinceramente, não sei onde que ia dar, né? Poderia ser, bom, tchau, acabou, né? Você segue. Eu tinha renovado o meu visto por mais 1 ano, então eu ainda tinha muito tempo. Mas daí ele, num determinado momento, falou: vamos para a Austrália, você gostaria de ir para a Austrália? Uau, avançadinho, menino. Demais. E aí, para mim, assim, eu saí do Brasil para viajar, né? Eu fiz o intercâmbio com a intenção de aprender inglês, mas a intenção de viajar, de conhecer países. Eu tinha viajado pela Europa nesses quase 2 anos que eu estava lá. Então, para mim, no momento que ele falou, era mais um lugar para conhecer. Sim. Ele mencionou que viria para a Austrália para renovar o visto e teria a intenção de voltar para a Inglaterra, porque ele também estava gostando de morar lá e tudo. Então, eu nem pensei, falei, vamos. Sem lenço, sem documento. Sem lenço, sem documento. Um homem que sabe o que quer, adoro. Não, facinho, né? Vamos, bora. Já arruma a mala. Mas daí, quando eu falei para minha família, isso era final do ano já, estava chegando a época de vencer o visto dele. E a gente tomou essa decisão. E ele, quando eu falei para minha família, a minha mãe falou assim, mas como assim? Você conhece esse povo e já vai para lá? Esse povo. Eu falei, não, mas para viajar, conhecer outro lugar e tal. E aí, quando eu falei para ele que a minha mãe não tinha gostado muito da ideia, mas eu ia ainda, né? Desobediente. Oh, wow. Mas eu falei para ele, ele falou, não, mas por que a gente não vai para o Brasil então? Vai para a Austrália pelo Brasil. Eu falei, Ele estava tentando ganhar a família primeiro. Só tinha uma opção, né? E daí a gente fez isso. Fomos a uma agência de viagem lá e compramos a passagem para a Austrália pelo Brasil. Assim, acho que está separado, né? Era Inglaterra, Brasil, Brasil, Austrália. E foi isso. E
Vocês iam ficar quanto tempo no Brasil? 3 meses. 3 meses. Isso era para passar o Natal, chegar lá, tipo, 15 de dezembro e sair em fevereiro para a Austrália. Que ele tinha o casamento da irmã dele aqui em maio, então a gente tinha que estar aqui. Daí a gente fez isso. Mas tem um porém, a moça da agência que vendeu a passagem pra gente, ela é inglesa, né? E os ingleses não precisam de visto pro Brasil. Então ela nem perguntou para ele, assim, ela viu o passaporte, mas né, falha dela não se tocou que os australianos precisam de visto para o Brasil. O Brasil tem a lei da reciprocidade. Se você pede visto para o brasileiro, o Brasil pede visto para o estrangeiro. Sim, a maioria dos países. E daí ela não pediu, ela não falou isso. Então nós nos arrumamos, né, encerramos tudo que tinha lá. Eu não morava com ele lá. Eu morava com amigas, e ele morava com um amigo australiano. Não era que você conseguia dar um Google, né? Vou procurar o visto. E na minha defesa não era agente de viagem ainda. Né? Você não era. Eu formei no Brasil em turismo, né? Devia saber isso. Mas eu realmente... Mas a menina errou, com certeza. Errou, ela tinha que ter olhado, E daí, e também não olhou para mim como brasileira para ir para a Austrália, não. Eu achei que eu ia chegar lá chegar aqui como turista, né? Sim. E também não olhamos isso, mas aí vou chegar lá. O que aconteceu? A gente saiu, né? Encerramos tudo lá, fomos para o aeroporto e tal, e embarcamos para o Brasil. Outro erro. A empresa aérea, né, que foi a Ibéria na época, a empresa espanhola, eles também não checaram. Que tem que checar isso no aeroporto de Londres, né? Ele não podia nem ter embarcado. E aí fomos embora para o Brasil. E chegou no Brasil, tem aquelas filas, né? Passaporte brasileiro por aqui, passaporte estrangeiro vai para outra fila. Aí a gente se separou ali, eu fui para a fila do brasileiro, passou rápido, eu já fui pegar as malas. E aí peguei as malas e tal, e nada dele sair, nada dele sair. E daí eu voltei, assim, não pode voltar, né? Mas só até a porta, tinha um segurança. Aí eu olhando, ele tá lá no balcão. E assim, passando a mão na cabeça e falando. E você sabe que no Brasil, aqueles agentes de imigração ali são Polícia Federal, né? No Brasil é Polícia Federal. Controla a fronteira. E daí, ele lá conversando e tal, eu perguntei pro moço, né? Eu meio que chamei a atenção do moço assim. Aí o moço falou, pode vir aqui, o policial. Aí eu fui lá e falei, o que tá acontecendo? Ele falou, ele não tem visto pro Brasil. Eu falei, não, ele tá comigo, vamos. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Ele, não funciona, não pode, ele tem que ter o visto. Eu falei, dá o visto para ele. Né, carimbo? Ele falou, não, aqui no Brasil não dá o visto na entrada. Tem que tirar o visto antes. Aí eu falei, nossa, mas não tem alguém que você pode chamar e pra gente conversar e tal? Ele, não funciona assim. A gente já contactou a companhia aérea, porque eles erraram também. Depois eu até descobri que eles foram multados, a Ibéria, $15 mil, porque eu nem sei. Porque deixou entrar no avião. Embarcar, isso. É verdade. E a lei, ele tem que voltar no mesmo voo. Imediatamente, né? Eles não podem cobrar, tem que trazer para o país de origem, né? Onde embarcou. E eles foram multados. Mas daí eles chegaram, um casal e tal, da Ibéria, e super nervosos e tal, e pediram desculpa, e aquela coisa toda, e a gente falou, o que pode fazer? Aí ela falou, a gente vai checar se tem alguma outra opção. Aí foram, porque não tinha, assim, né, internet no celular, 2006. Aí elas foram numa sala e voltaram, falou, olha, a gente checou, ele pode ir, e o Dan estava até pensando em ir para os Estados Unidos, para Miami. Ele falou, amanhã a gente pegava um voo para Miami, e ele conhece um amigo lá e vai no consulado brasileiro. Mas aí custaria bem mais caro e bem mais longe. Com certeza. Mais uma etapa também. E daí ela veio e falou, ele pode ir para a Argentina. Eu falei, ai, será? E o Dan já nervoso, né? Ele falou, aí show, você tem certeza? Ela falou, não, pode, para a Argentina pode. Daí, menina, era à noite já, né? Nossa, quanto tempo, quantas horas, tudo isso? Nem sei, umas 2 horas, a confusão toda. Eu tinha um voo de conexão, eu já tinha perdido. Ia para Belo Horizonte, tá? E eu tava fora do Brasil 2 anos. Imagina a sua família tudo esperando no aeroporto. E o aeroporto de Belo Horizonte não é em Belo Horizonte, é em Confins, é mais ou menos 1 hora. Então, eles já estavam lá desde que eu cheguei em São Paulo. Porque eles viajam 1 hora, né? Claro. E o outro voo, São Paulo-Belo Horizonte, era 1 hora, rapidinho.
E aí, todo faixa, né? Sempre, né? A faixa. A faixa. A gente falou da faixa no seu episódio. E aí, eu liguei pra eles, eu falei, não tem jeito. E a minha família, né? Não, mas tem alguém aí, chama alguém pra conversar. Eu falei, não tem jeito. O cara falou que não tem jeito e tal. E levaram ele pra uma sala lá, uma cadeia. Olha o aperreio. Bem-vindo ao Brasil. Imagino ele. Pois é, e daí e depois ele me contando, né? Tinha uma pá de gente lá. Tinha um cara chamado Mohamed, que o Mohamed estava lá, tinha 9 meses. Ó, o Mohamed, o que fez? Tadinho. O que fez O Mohamed? Mohamed não tinha destino, o Mohamed não tinha passaporte. Chegou no Brasil, não sei que companhia aérea, mas eles não tinham como deportar o Mohamed. Eles tentavam ligar para vários países, ele não falava português, não fala inglês. E eu sei que o Mohamed estava lá 9 meses. Tipo, o Dan falou que ele tinha uma casinha, assim, toalha pendurada, as coisinhas Privacidade, tentando pegar Tipo, um pouco de privacidade. Tipo aquele filme lá, como chama? Com o Terminal, com o... Ai, como que ele chama? O Tom Hanks. O Terminal, que ele mora no aeroporto. Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Mas eu sei qual que filme você está falando. É muito legal. E o Mohamed era tipo o Itinerante, Terminal. Guantanamo Bay nos Estados Unidos. Exato. E daí foi isso, ele passou a noite lá e tal, coitado. E daí, de manhã, já 5 da manhã, a Aerolíneas Argentinas, né, que ia pra... antiga. Você lembra dele? Ainda bem que está morta. Então, eles vinham pra Austrália, né? Você lembra? Lembro, eu peguei o pior voo da minha vida. Eu também. Nessa época eu não sabia nada de aerolíneas pra Austrália, né? A gente nem tinha chegado no Brasil. Era Era o gaiato de ser mais barato. Eles faziam essa conexão, né? Brasil, Austrália. Mas não era nada disso. Era um voo de 1 hora, ou sei lá, 2 horas para Buenos Aires, de São Paulo para Buenos Aires. Sim. E daí, comprei a passagem e tal, e ele foi escoltado pro portão com a policial armada. Ela estava até grávida, tadinha. Mas escoltado, eu falei, gente, o que ele vai fazer aqui, né? Sair correndo e migrar para o Brasil? Faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Eu não sei qual a opinião das pessoas. Tem essa lei da reciprocidade, mas eu acho que perde turismo, né? Pelo que o policial falou, o agente lá de imigração, ele falou que acontece todo dia. Americano compra passagem para ir para o Brasil, passar um fim de semana, passar uns dias, não pensa, não tem um visto e volta. E para a Argentina ele não precisava de visto? Para a Argentina não precisa. E ele falou exatamente isso, que várias pessoas que acontecem vão para a Argentina e faz turismo lá. Porque não vai voltar para os Estados Unidos, não vai voltar para a Austrália, não vai voltar para a Inglaterra para pegar o visto. 2 horas de voo, você falou? 2 ou 3, 2 e pouco. Então, eles já fazem o turismo lá. Eu acho que perde nesse lance, essa é a minha opinião. Mas eles têm... Mas eu também acho que na Argentina, no Chile, eles têm uma parte da imigração ali perto, né? Eles têm ali, você pode aplicar o visto ali direto, né? Eu acho também. Para onde? Na Argentina, tem a parte da imigração ali. Brasil? Não, na Argentina mesmo. Pro Brasil? Pois é, por isso que a gente foi, né? Fomos para Buenos Aires, na Embaixada Brasileira. Por que no Brasil não pode ter? Pois é isso que eu não consigo entender. No aeroporto, né? Tem, mas não tinha que ter no aeroporto. E daí, a gente foi... chegamos em Buenos Aires, fomos direto para a Embaixada. Era uma quinta-feira, fomos direto para a Embaixada Brasileira. Aí, chegando lá, eles explicaram que o visto demoraria 5 dias úteis. Falei, mas, gente, nós deixamos tudo no aeroporto, naqueles lockers, né? Segurança lá do aeroporto. Fomos com a roupa do corpo e uma roupa para trocar, porque achei que era uma coisa para resolver e voltar, né? Ainda bem que não tinham comprado passagem de São Paulo para nenhum outro lugar, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Vocês foram espertos, Aí daí fomos, aí eu falei, nossa, mas não, a gente tá indo pro Brasil para meu aniversário, 21 de dezembro, Natal. Isso era, sei lá, 14, 15. E aí ela falou, bom, se você quiser o visto no mesmo dia, você pode ir para Puerto Iguaçu, que é do lado de Foz do Iguaçu, mas do lado argentino. Sim, porque lá pega na hora. Acho que é isso que você estava falando, né? Que pega, exato. Não, pega na hora porque as pessoas têm que atravessar para o outro lado para poder ver a catarata do lado do Brasil. Então, eles fazem na hora. Outro motivo, eu falei, por que aqui não pode ser na hora? Pois é, não faz sentido. De novo, não faz sentido. Não faz sentido. E daí, eu falei, tá, não, vamos fazer isso, né? Ela falou, bom, é um voo de 1 hora, 50 minutos, 1 hora para Puerto Iguaçu. E vocês podem pegar o visto na hora.
Aí a gente saiu, tinha um agente. Eu tava saindo. Ela falou assim, mas. Aí eu falei, ai, meu Deus. De novo, Aí eu olhei mas. de novo. Eu olhei pra trás, ela. Na embaixada de Puerto Iguaçu, eles fecham às 2 horas todos os dias. Porque quem já pegou o visto de manhã para fazer o passeio nas cataratas já acabou, eles fecham às 2 horas. Eu falei, não, tudo bem. Se tiver um voo cedinho amanhã, sexta-feira, a gente vai no voo cedinho e já resolve isso. Aí saímos. E eu nunca tinha ido pra Argentina. Na verdade, eu nunca tinha saído do Brasil antes de ir pra Inglaterra, né? E daí a gente foi passear, fomos ver as coisas. Buenos Aires é linda, né? A Casa Rosada é realmente rosada. Essa é rosa. Fomos como chama lá, no Puerto Madeira, que tem todos os restaurantes. Sim. Gente, vou criar controvérsia aqui, mas a picanha é melhor do que a do Brasil. Todas as carnes argentinas são as melhores. A gente Muito comeu, bom. a gente passou, eu já fui pra Argentina antes e nosso voo uma vez, meu e do James, parou na Argentina quando tava com a aerolíneas Argentina. Aham. E mesmo dentro do aeroporto, o bife, a carne, maravilhoso. É. Bife de tira, nossa, dentro do aeroporto. Aqui na Austrália você encontra meat pie, né, no aeroporto. Nem compara a Austrália. Mas no Brasil a carne é muito boa, mas não compara. não compara, é melhor. Infelizmente. E daí a gente passeou, viu tudo que tinha que ver e tinha uma agência, né? Logo embaixo da embaixada a gente comprou o voo para 6 horas da manhã do outro dia. E como é 1 hora, só estaria lá às 7, sem problema. Aí fomos passear e daí fomos para o aeroporto, né? No outro dia, 5 da manhã, certinho. Chega lá o voo atrasado. E eu lembro que na hora que a gente comprou, tinha um voo às 10 da manhã. E a gente falou, não, vamos no cedo para já evitar. Mesmo que fosse 10, chegava às 11, era antes de fechar, mas não vamos arriscar. Chegamos no aeroporto atrasado. Aí chegou 7, 8, 9, nada. 10 horas, o pessoal fazendo a fila pro voo das 10. Falei, mas a gente vai nesse então, né? Fomos lá, todo mundo do voo das 6 da manhã, em cima das... E eu não sei se vocês teve essa experiência na Argentina. Todo mundo aglomera em cima das pessoas para perguntar. Não tem uma pessoa, não tem um balcão de informação. Sim. Todo mundo em cima ali daquela pessoa da companhia que está em pé e fica em cima deles. E ela falou, não, esse pessoal aí vai às 10. Falei, mas a gente comprou às 6, não teve jeito. Não deixou. Tinha até uma pessoa na fila que falou que trocaria com a gente. Mas eu também não entendi por que o pessoal das 6 não vai às 10. E depois, quando o outro avião chegar, eles vão mais tarde. Atrasa todo mundo, todo né? Todo mundo é, guai. Não. Ela falou assim, o avião de vocês está atrasado. Eu falei, mas não tem avião. Eu não Qual tenho outro? um avião privado. Eu comprei das 6, eu vou às 10. Não foi. Aí a gente desencanou, saiu, acho que 1 hora e tal. Chegamos atrasados, estava fechado a embaixada. Era sexta-feira, aí só ia abrir na segunda-feira. Nossa, a história fica pior. Fica pior. Ai, gente, com a roupa do corpo e uma roupa para trocar. Mas daí a gente desencanou. A gente ficou no hotel das Cataratas, que é maravilhoso, no Porto Iguaçu. Você vê as cataratas. Veio já um cara da recepção com vários passeios para fazer. E eu nunca tinha ido, né, nas cataratas, nem do lado do Brasil. E daí a gente... tá na chuva, né? Exatamente, é bem coisa de turista, né? Vamos ver as coisas. E daí a gente comprou 3 passeios. Um que chamava 3 Fronteiras de barco, naquela sexta-feira mesmo, que ia no Paraguai, Uruguai e Argentina. Bem bacana. Já esse passeio. Muito legal. Aí ver os índios, né, dançando. Eu falei que pro Dan, esses índios aí não... acho que fajuto. não é índio. Vem aqui só no banco de areia, faz a dança e volta e veste roupa da Nike. E daí... a gente fez esse passeio bem legal. No outro dia, vimos as cataratas no sábado do lado da Argentina. E no domingo, o Dan quis comprar um passeio de helicóptero para ver a catarata de cima. Mas vai escutando. Quando o cara chegou para buscar a gente, ele falou, vamos. O passeio sai do lado do Brasil. Aí a gente falou, não, moço, não pode. Meu namorado aqui, ele é australiano, ele não tem visto, não pode. Aí o moço, não, bora, não tem problema, entra no táxi, vamos. Falei, moço, escuta, mas não pode, o Dan já é nervoso, né? Faz tudo certinho, australiano. Já tinha passado a perrengue, não queria. Não posso. O moço falou, me escuta, entra no táxi e vamos. Não tem problema, confia em mim. Conheço todo mundo da fronteira. Antes fosse mais fácil assim no Brasil. Exato. Entramos no táxi, passamos na fronteira sem problema. Nenhum. Aí o Dan chegou do lado do Brasil, tirou um monte de foto. Estou aqui embaixo da bandeira do Brasil, olha isso.
Talvez o preço do voo do Brasil para São Paulo seria bem mais barato do Ela que tava com as gente... malas no hotel. Ai, pois é. A gente tinha que voltar. Mas aí a gente curtimos o passeio de helicóptero, muito legal. A gente veio da Inglaterra, né? 2006, o pound, que era o dinheiro que a gente tinha na Inglaterra, era 5 por 1 do pesos australianos, pesos argentinos. Então, tudo era bem barato pra gente, né? Então, a gente curtiu, viu o que tinha que ver e tal. E daí, na segunda-feira, primeira coisa, a gente foi na tal da embaixada, né? Do Brasil, em Puerto Iguaçu. Era uma casa, tipo uma pousada, assim, uma casa. E dois senhores do lado de fora conversando do fim de semana, falando, acho que ele estava falando até de pescaria, peixe, não sei o quê. A gente falou, a gente está aqui pro visto, pro Brasil. Ele é australiano e tal. O cara, passaporte. Do lado de fora, passaporte. Aí o Dan entregou o passaporte. Ele continuou conversando com o amigo do lado de fora, entrou lá dentro, pegou o passaporte, carimbou, voltou e entregou pro Dan. Não olhou nada. Sem perguntas. Sem perguntas. 90 dias. Nada. Não perguntou mais nada. Nem acreditei. Não faz sentido. Por quê? Não faz sentido. Poderia ter sido no aeroporto de Guarulhos, poderia ter sido na Embaixada do Brasil, em Buenos Aires. Nada. Mas pegamos visto e tal, aí a gente tava... Finalmente conseguiu um voo. Aí conseguimos um voo, voltamos. Tem voo o tempo todo de Puerto Iguaçu para Buenos Aires. Sim. Aí voltamos e Buenos Aires, São Paulo, pegamos nossas coisas e fomos para Belo Horizonte. Finalmente a família com Finalmente a família estava esperando e tal, e receberam ele de braços abertos e tal, não entendia uma palavra. Alguém da sua família fala inglês? Os mais novos, né? Os meus sobrinhos falavam assim. Na época eles eram pequenos. Hoje eles estão na casa dos 20. Quando o Dan vai, eles se comunicam, falam mais inglês. Mas na época eles eram pequenininhos, mas entendia mais, né? A criança vê televisão. Criança, uma esponjinha. Exato, E daí foi isso. Chegamos a tempo pro meu aniversário, 21 de dezembro. Passamos o Natal. E daí, no Ano Novo, ele me pediu um casamento no Brasil. A gente estava em Vitória, onde minha família... Onde eu nasci, na verdade, eu nasci em Vitória. Mas como eu fiz faculdade em Belo Horizonte, sempre cheguei em Belo Horizonte, né, para ver os amigos e tal. E daí a gente ia na praia, os fogos de artifício, ele pediu em casamento. Eu falei, gente, mas calma, a gente nem foi para a Austrália ainda. Imagina a sua família, né? Eles adoraram. Ele mostrou a intenção dele antes mesmo. De vir para a Austrália, Mas ele pediu pro meu pai, diz ele, né? Ele foi com a minha sobrinha Tem vídeo. Ele foi... Pra quem não tá assistindo o vídeo, ela tá fazendo as cenas de dedo aqui. Não, eu colocar o anel. Do anel. A sua filha, o anel. Mas foi bem assim mesmo. E aí, ele foi com a minha sobrinha no shopping comprar um anel. E você sabe que no Brasil... agora acho que mudou um pouco, né? Mas no Brasil, ele não tem essa tradição de... Diamante, né? É a aliança de ouro. E você coloca na mão direita, né? E depois, quando casa, muda para a mão esquerda. E ele foi com a minha sobrinha, Ana Luísa, no shopping para comprar o anel. E ela mostrando lá para ele e tal, que as alianças, né, de ouro. E ele, não, mostrando o diamante. Aí ela, meu Deus, né? Mas, assim, no Brasil, eu acho que, como não era tradição, foi aquele susto, né? No preço das coisas. Mas para ele o diamante era tão pequenininho que ele comprou. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, o povo pede em casamento com cada pedrona, né? Então, aquilo foi um diamantinho pequenininho. Mas mesmo assim, era diferente para eles e tal. Pra gente, né? Pra com mim. certeza, Minha mãe sempre só teve a aliança de ouro. A minha também. E aí foram ele e a minha sobrinha pegaram um ônibus para voltar para casa com o diamante. Com o anel de diamante no bolso. É engraçado que ele não tem essa maldade pra nada, né? Sim. E pegava ônibus no Brasil, abria carteira pra pegar o ônibus, dinheiro, e falando inglês. Não, meu cunhado no Brasil com a câmera no pescoço no meio do centro de São Paulo. Literalmente parecendo, não, ele é red hair, e tem cabelo vermelho, alto, gigante, e com a câmera no pescoço. Eu falei, meu, o povo... E a meia tem aqui o tênis de gringo, né? Expõe a placa logo, gringo. Tem o dólar no bolso. Eu falei, você tem que blend in, tem que se misturar. Não.
O ruivo se misturar. Não tem como. Gigante, né? Gigante. Ai, gente. Então foi isso. Aí ele falou que mostrou esse anelzinho pro meu pai e tal, e pediu em casamento. Ele, acho que meu pai falou, leva. Chegou até aqui, né? Fez o esforço de vir até aqui. Pode levar. Oh. Então. Aí foi isso, no ano novo pediu em casamento e tal, e a gente ficou no Brasil até fevereiro. Aí daí não, com a história do visto, que a gente começou a olhar a minha situação. Porque, pra mim, eu tava vindo de turista, não tinha visto. A mocinha lá na Inglaterra, a agente de viagem também Que não deve falou. ter sido mandada embora, certeza. Mas acho que ela nem ficou sabendo. A Iberia, a companhia aérea, foi multada. Eu não sei se a agência de viagem ficou sabendo. Se voltou pra lá. A gente, eu que descobri depois que eu poderia também ter pedido ressarcido, né, por eles. Tudo o que custou a viagem pra Argentina, a hospedagem, tudo o que custou. Mas eu não sabia, não corri atrás de nada disso. Já foi. E a gente foi olhar a minha situação e visto para a Austrália não era fácil. Acho que não é fácil, né? Até hoje. E daí a gente olhou as opções e eu já tinha ficado noivo, né? Isso foi no começo do ano. A gente olhou, tinha um tal de visto de noivo. E o visto de noivo tinha que ficar eu tinha que ficar 9 meses no Brasil. Ele viria para a Austrália, eu ficaria 9 meses, depois eu iria. Não sei por que essa questão de 9 meses. Depois você veio o resultado. Grávida, eu pensei nisso. Não, sério, exatamente 9 meses. Não sei se existe ainda esse visto de noivo. E não sei se a regra ainda é essa. Aí a gente olhou de turista. Só que o visto de turista, você não pode renovar para nenhum outro visto na Austrália. Eu acho que hoje em dia mudou um pouco, tem um visto de Covid, mas na época, 2006, não tinha nada disso. Eu teria que sair e voltar de novo. Eu não tinha essa intenção de sair, né? Eu estava vindo para ficar e tal. Fechou tudo lá na Inglaterra. Ele tinha o casamento da irmã em maio, então não tinha essa intenção de, depois de 3 meses, sair do país. Aí não era uma opção. Daí a gente olhou o visto de estudante. Eu falei, ai, gente, de novo, né? Já tinha feito na Inglaterra. É puta caro, né? O visto de estudante. Aí a gente olhou, mas era a melhor opção. Daí eu falei, não quero fazer inglês de novo. Não estava falando direito ainda, mas não quero fazer. Já fiz 1 ano na Inglaterra, não quero fazer. Aí tinha a opção de fazer turismo. Um certificado 3 em turismo. E que eu formei em turismo no Brasil. Eu falei, né, já encaixa com o que eu formei e tal. Já ajuda a arrumar um emprego na Austrália e tal. Aí a gente olhou, a tia dele trabalhava no TAFE, aqui, que é tipo, escola profissionalizante, né? Sim. E aí ela olhou o curso pra gente, tinha que mandar um código, o Cricus Code. Aí ela mandou o código, a gente fez tudo sozinho. Ele fez pelo o site da imigração, o IME.gov.au, ele fez tudo. Sim. Porque ele falava, entendia inglês, né? E era mais fácil. Tanto que a minha irmã, ela tinha uma amiga que morava em Canberra, e ela me deu umas dicas e tal, conversando ali pelo MSN. E depois eu descobri pelo MSN. Depois eu descobri, quando eu cheguei aqui, pelo TAFE, que ela contactou o TAFE e ela ganhou comissão por ter me dado essas dicas. Ela não foi a agente de imigração, mas também, que bom. Que bom. Já uma foi. mão lavar a outra. Uma mão lavar a outra. Mas a gente não usou agente de imigração nenhum. O site é possível, na verdade. Se você eu acho. O site de imigração é bem explicadinho. Se você tem a paciência de ler e preencher todos os formulários, com certeza dá certo. Eu preenchi todos os meus vistos daqui da Austrália, da minha mãe, quando veio me visitar também. Eu acho também. Só tudo sozinha. Porque tem gente que... tem agente de imigração que cobra até 4 mil, 5 mil dólares, né? Então, já é um dinheiro que traria para começar a vida na Austrália, né? Para quem vem de estudante e tal. Então, tem essas duas opções. Vale a pena para quem não sabe falar inglês, né? E também, assim, checar todo o checklist de tudo que precisa, né? Eu acho que é válido, eles dão. Então, acho que tem vantagem nas duas opções. A primeira, de fazer sozinho no site da imigração, é o custo, né? Que não tem que pagar. E aí, ele fez tudo e tal. Deu tudo certo, eu peguei o visto, daí nós viemos para a Austrália. Eu cheguei aqui no primeiro dia, já era para ir pro TAFE, já tinha aula, porque era 6 de fevereiro de 2006 ou 2007? 2007. 7, que a gente passou ano novo lá. A gente chegou no mesmo ano. Tá no episódio 1, a gente contou essa história, que 2007. Chegamos no mesmo ano. Eu cheguei dia 14 de fevereiro de 2007. Gente, cheguei dia 7, acho que foi 6 ou 7, tem que olhar. E daí, já comecei o TAFE, comecei a escola, fiz o certificado 3 e
E daí fez o certificado. Depois eu decidi fazer o certificado 4 também, que era de marca de turismo. E que foi o que me ajudou a conseguir um emprego na agência de viagem. No Flight Center que eu trabalhei por... que eu trabalhei por 12 anos na agência de viagem. E daí foi que eu decidi fazer o certificado 3, né, de turismo. E eu decidi, acabei fazendo o certificado 4 também, que já estava lá eu queria trabalhar no turismo. E foi o que eu formei no Brasil, né, turismo e tal. Então, eu achei que isso podia conectar uma coisa com a outra e tal, e me ajudar depois. E daí, acabei ficando um ano aqui pelos meus próprios vistos, né? De certificado 3, certificado 4, e fiquei como estudante esse tempo todo. E aí, a gente decidiu... Eu já estava noiva, né? Aí, decidiu se casar. Mas a gente se casou em dezembro de outubro de 2007. No mesmo ano? No mesmo ano. Aqui na Austrália só? Aqui na Austrália, porque tinha a opção de aplicar para o, como chama, Partner Visa. Você não precisa estar casado, na verdade. Sim. Podia estar noivo, mas estar morando junto, É o mesmo visto, Mas de a facto, gente... De facto, exato. Isso. Mas a gente já estava noivo, né? E meio que tradição do Brasil e tal. A gente resolveu casar, e vestir de branco e fazer tudo. Lindo seu vestido, eu já vi fotos. Maravilhoso. Era da época, né? Agora... Olhar, eu falei, gente, que moda era essa? Não, imagina, lindo, lindo. E acabou que ninguém do Brasil pôde vir. Minha mãe estava vindo na época, mas infelizmente ela recebeu um diagnóstico ela teve um tumor na cabeça. Foi benigno o tumor dela, mas teve que operar e tal. Então, bem próximo ali do casamento, então ela não pôde vir. Então, ficou sempre aquela coisa, assim, não teve ninguém da minha família no casamento, né? Então, ficou sempre na minha cabeça, eu tenho que casar no Brasil. Aí, depois de 7 anos, a gente casou no Brasil. Em 2014, fez uma renovação de votos no Brasil. E a gente casou no Brasil em 2014. Ai, que lindo. Igualzinho eu, tá vendo, gente? Não, foi muita coisa parecida. Muito parecido. Hoje, nossa história é bem parecida. Casei aqui, ninguém da minha família pôde vir. E depois casamos lá. Mas é isso que... se eu escutasse essa história antes de alguém me contando, eu falei, gente, mas né, ninguém da família veio, mas como é estranho. Mas quando você tá na situação, assim, para você fazer um evento, assim, um casamento, e todo mundo vir, não é fácil. Não é fácil, né? No outro lado do mundo, a logística e tal. Se fosse para fazer uma coisa desse tipo, se fosse, assim, imperativo que tivesse que ter a família e tal para casar... Eu preferi só eu e ele, a gente ir pro Brasil e fazer lá com a família. Porque mesmo que se vem vai fazer falta e o outro. E o outro. Exato, Então, melhor não ter ninguém, pra ninguém falar, eu não fui, exato. E depois a gente vai e faz lá. Tanto que eu queria fazer logo depois, mas aí é uma coisa ou outra, trabalho, e a gente nunca teve essa oportunidade. E fizemos depois de 7 anos, que foi bem, bem legal. Ótimo. Mas, e aí a gente... a vida na Austrália, assim... engajamos em trabalho, né? Eu trabalhando como turismo, ele é mecânico de barco e a gente demorou a ter filho, né? A gente teve essa renovação de votos no Brasil depois de 7 anos. Na lua de mel, foi eterna lua de mel. 10 anos, 10 anos de lua de mel. 10 anos para ter o primeiro filho. Eu acho que eu falei no episódio da Ariane, a gente falou sobre a fase do deslumbramento, né? Pra mim, assim, eu queria viajar, eu queria ver tudo, eu queria viajar pela Ásia, aqui em volta. E nova ainda, né? Nem tanto, né? Eu saí do Brasil com 25. Aí foi 26, 27, 28, 30, 31, 32, eu já era pra ter tido filho. Mas eu não tenho muito, assim, uma resposta. As pessoas me perguntaram por que demorou. Foi uma coisa ou outra, a gente foi vivendo. Eu trabalhei no turismo e tinha essa facilidade de viajar. O Dan ama viajar, ele gosta de fazer snowboarding. Daí a gente foi pro Japão fazer snowboard, fomos pro Canadá, fomos aqui na Austrália. Tem neve na Austrália, né? Quem não sabe. Parte, sim. Não é só esse calor que tá hoje. Não é só esse calor de Kansas, Senegal, de 32 graus hoje. Mas a gente resolvemos viajar, conhecer
aqui em volta e... Sim, mas é bom. Curtir. É aprofundar o amor. Não, hoje, com 2 filhos, eu vejo que foi a melhor coisa que a gente fez, sem Com planejar, certeza. mas funcionou, porque eles consomem a vida, né? A gente vive para os 2 hoje. E a gente pulou essa parte, mas eu tenho 2 filhos. Depois de tudo isso. Depois de tudo isso, né? Depois de 10 anos, eu tive meu primeiro filho, Jonathan, tem 5 anos agora. E depois de 2 anos e meio, a Chloe, que agora ela tá para fazer 3. Dia 1º de Dia janeiro. 1º de janeiro, 1/1 de 2021 ela nasceu. Então, não, eles consomem a vida. Sabe como é que é? Sim. Completamente. Sim, a gente vive por eles. Não que não dá pra viajar. Conheço muita gente que viaja com Não dá, filhos. dá? Conheço muita gente que realmente viajou o mundo. Tem uma amiga minha que aqui morava aqui em Kansas e ela viajou o mundo com os 2 filhos dela pequena. Fez outro enquanto estava viajando pelo mundo todo. Olha só. E fez um blog, na verdade, e tudo mais. Então, assim, tipo, não é que é impossível, né? Mas assim, custa, o custo é bem E a maior. logística. Total. Não é para alguns lugares eu não levaria. Tipo, a gente gosta de esquiar. Vocês iam Agora perder, que o Jonathan tá com 5 anos, a gente pode pensar, mas imagina a temperatura completamente diferente, o tanto de roupa para levar. Eu lembro que eu sofria com as mãos assim geladas. Imagina eles, não entendem, já vão sofrer com isso. Mas é só agora que eu comecei a pensar assim, de repente levar ele para ver a neve. A Chloe já não sei, eu acho bem pequenininha para isso. Então, assim, não é só o financeiro, eu acho que a logística também, né? É bem mais complicado. Eles foram pro Brasil, a gente foi pro Brasil em março desse ano. É a primeira vez deles? Do Jonathan segunda. Ele foi com 6 meses, ele nasceu em 2018. Em 2019 a gente foi, ele tinha 6 meses. E daí veio o Covid, né? E aí eu tive a Chloe em 2021. Ela é um Covid baby. E minha família só conheceu ela agora, esse ano, com 2 anos. Ela já tinha 2 anos. Foi a segunda vez do Jonathan e a primeira vez dela. Então, assim, a logística, gente, é bem complicada, assim. São 12 horas. A gente pegou o voo direto, né? Da Qantas. Sim, melhor voo. Melhor voo. Na minha opinião. Né? Que a gente falando antes da Aerolíneas Argentinas, não tem mais. Mas a Aerolíneas Argentinas voava de Sydney para Buenos Aires. Era a opção mais barata, mas, gente, era sofrido, né? Era. Não, nunca mais. Nem comida direito eles davam. Era 12 horas. Me deram um pãozinho com queijo e presunto frio, assim, sabe? Uma coisinha pequena. E água. A mulher falou que acabou a água, só tinha com gás. Mentira. E eu nem com água com gás eu gosto, gente. Não tem como. Eles eram... Pois era difícil, mas não existe mais. Graças Para a Austrália, a Deus. né? Na Argentina, A Latam, hoje em dia, até que não tá tão mal. Assim. Sei que tem muita gente que reclama, mas eu nunca tive, assim, um problema muito grande com eles. A Latam eu tive problema quando eu fui com o Jonathan de cancelamento. E da forma que eles lidaram, assim, com a gente. Por eu estar sozinha com o bebê, assim, foi bastante descaso. E depois a gente escreveu para eles, tentamos contestar e tal, nem responderam. Então, essa deixou a desejar, ela tá. Mas nos anos anteriores, que desde que eu tô aqui, eu sempre ia uma vez por ano. Eu já fui várias vezes com a Latam, não tive problema antes. Mas tive problema dessa vez, da 2018. Mas aí, então, esse ano a gente foi com a Qantas direto, assim, sem problema nesse sentido, né, de trocar de voo e tudo, mas mesmo assim, com criança, eles dormiram um certo período, mas depois, gente, tem que interter a criança, né? iPad. E a televisãozinha do avião, né? Então, foi isso, né? A gente tá aqui hoje. E hoje, você faz o que da vida? Então... No Covid, eu fui agente de viagem desde aquele curso lá em 2007 de certificado 3 de turismo. Se deu bem. Muito, amei. O turismo para mim foi parte da minha história da Austrália mesmo, realmente assim, me proporcionou conhecer outros lugares, assim, acrescentou de uma forma bem positiva a minha experiência na Austrália, porque eu não sei como teria sido, né, se eu teria ficado mesmo. Porque quando a gente foi para o Brasil e o Dan pediu em casamento, ele gostou muito do Brasil. E a gente conversou sobre isso, de vir para cá, morar uns 2 anos e depois ir para o Brasil. Mas a gente acabou ficando, sim. Então, eu não sei se eu não tivesse me identificado tão bem com o trabalho, se eu não teria insistido para ele mudar para o Brasil, né? Então,
a agência de viagem foi, assim, bem positiva, assim, na minha história. E... Então, em 2020, acabou tudo, né? Fecharam as fronteiras. Sim, O tinha mais turismo foi o turismo. primeiro a desabar. Aí eu acabei arrumando um emprego. Eu tava grávida, não, ainda não. Eu fiquei grávida da Chloe em 2020, mas isso foi em fevereiro, março, né? Eu arrumei emprego no governo. Eu trabalho para o governo, pro que seria no Brasil INSS, né? Sim. Que é o seguro-desemprego, os aposentados, a pensão de família. E eu tô lá, já incrivelmente vai fazer 4 anos. Que? Em abril de Tudo 2024. isso. Olha como mudou. Muito rápido. Muito rápido. Mas o turismo tá no meu coração, assim, eu sinto muita falta, principalmente de viajar. Um ano inteirinho, agora eu só fui pro Brasil. No turismo eu tinha ido, sei lá, 2, 3 viagens. Não só pro Brasil. Não só pro Brasil. Mas vamos ver, não sei o que acontece no futuro. Daqui a pouco as crianças crescem um pouco mais, fica mais fácil também. Né? E é porque tem isso também, né? Não é só não poder viajar com eles agora pelo trabalho. Também o trabalho consome muito, né? De vendas, de turismo, de tal. Mas vamos ver o que acontece aí. Adorei. Vários detalhes que eu não sabia. Então, muito obrigada por dividir ele comigo. Não, de nada. E dividir no sair do Brasil, né? Conosco, eu devo Conosco falar. e todo mundo que tá aí. E espero que também as pessoas se identifiquem, né, com a história. Porque na minha história, principalmente, eu saí com a intenção de estudar na Inglaterra e tudo mudou. Não tinha um plano de imigrar, não tinha um plano de sair. E acho que as pessoas, às vezes, têm esse medo de tomar a primeira iniciativa, achando que é uma decisão definitiva, eu estou abandonando o país e tal, o Brasil, mas, de repente, toma o passo inicial, vai como uma decisão temporária e vê o que acontece. Né? No meu caso, eu tinha intenção de voltar depois de 1 ano. A gente não pode ter muito planos, assim, eu acho que quando chega nesse tempo, porque senão a gente acaba se frustrando também, né? Tem que ir de algum plano, com certeza, em mente, no gol final, né? No que você quer atingir, se seja lá ele a residência permanente ou aprimorar alguma área da sua vida, mas que como você vai chegar lá, você tem que ser um pouco flexível, né? No seu caso, você nem sabia que você ia terminar trabalhando no INSS. Não, definitivamente não. Pois é, exatamente. E também eu acho que fica mais difícil tomar a decisão definitiva de sair e deixar a família e tudo. Parece assim cortando um laço, né? Então, se for sair para fazer um estudo, ou fazer um programa, ou de repente só estudar inglês por 6 meses, fica mais fácil. Depois ver o que acontece. Vê se gosta também. Vai que não gosta. Não precisa vender tudo e queimar as pontes, né? Como é que chama? Burn the bridges. Queimar as pontes. Falar pro chefe, vai para aquele lugar. Não manda o chefe para aquele lugar no Brasil. Porque de repente tem que voltar. Mas eu sou grata pela forma que a jornada aconteceu e de tudo como foi, né? E é difícil deixar hoje saber que é definitivo, né? Que a minha vida é aqui, meus filhos nasceram aqui, que o Brasil ficou para trás. Mas você acha que o Dan moraria um dia no Brasil ainda? Ele falava antes, né, de que moraria pelo fato de gostar do Brasil, da minha família, da comida, da hospitalidade do Brasil, Mas hoje eu não queria isso assim, pela segurança deles, né? O Brasil é bem complicado nesse sentido de segurança, ele, as crianças. Ele não fala a língua, trabalharia em quê no Brasil? Então, tem que pensar nisso. Então, teve muitos anos aqui na Austrália que eu pensava nisso. Como é que a gente vai fazer para morar no Brasil? Quais as opções? Mas hoje eu acho que não. Eu gostaria de ter uma flexibilidade de ficar uns 3, 4 meses, 6 meses no Brasil. Todos nós, Todos nós. Aí voltar e ter, né, a casa ser aqui e ficar mais tempo no Brasil. Não só ir de um mês, né, 4 semanas de férias. Rápido. Passa tão rápido e não dá para ver todo mundo. Então, o objetivo é esse, de repente, passar mais tempo no Brasil. Sim. Ter um outro tipo de negócio para ajudar. Facilitar, né? Essa ponte que a gente vive. Exato. Mas não deixa, assim, a saudade. Acho que a gente fica meio sem casa, né? Como chama? Cidadão do mundo. Cidadão do mundo. A gente está lá, sente falta da vida aqui.
Tá aqui, sente falta da família. Né? É complicado. É bem complicado. Para quem não saiu ainda, esse é o destino. É aprender a conviver com a saudade. A gente acaba aprendendo a conviver com a saudade de uma forma que só a gente entende. E a gente se sente guilty também, que é culpado. Né? Culpado de perder os eventos da família, perder os aniversários de casamento e tudo isso. Primo nasce, primo cresce, sobrinho nasce, casa. Não tem nenhum... Uma sobrinha casou. Eu fui no casamento. Eu, pelo menos, com certeza, me sinto super culpada. Porque meus avós ainda estão vivos, entendeu? Então, as coisas acontecem. A vida no Brasil continua. Exato, E quando a gente volta pra lá, é que a gente tem só uma olhadinha na janela da vida deles. Muito rápido. Muito rápido. Graças a Deus pelo WhatsApp, né? E o vídeo de chamada, não tinha isso antes. Imagina. Gente, rapidinho, eu lembro. A gente tá aqui fala que eu lembro que tinha um comercial, morava no Brasil ainda, adolescente, tinha um comercial do Pelé no avião. E ele fazia uma ligação para uma pessoa assim e a pessoa tava no celular. Não existia isso ainda. Mas o Pelé era como se fosse futurístico. Né? Eu falei, gente, que legal. Imagina você ligar para uma pessoa e ver a pessoa. A gente tá aqui agora. Mas ainda tá chegando, né? Porque no avião você agora já tá começando a poder usar a internet no avião. Tem alguns voos que pode. Não, sim, eu vi isso, mas quando o Pelé eu vi esse comercial, não tinha nem a ligação. Nem celular. E ele com esse negócio assim, olhando pra pessoa. Tinha que ir no orelhão, comprar cartão para fazer internacional. Era verdade. No correio aqui, né? Eu comprava esse cartão Toque Tomato. Pois é, então hoje está mais fácil nesse sentido, mas ainda fica essa saudade, não está no dia a dia da vida deles, né? Mas se perguntar pra gente, quer voltar? Quer voltar? Não. Não. Pra morar, não. É complicado. Porque no Brasil não é tão fácil assim, né? Todo brasileiro pode falar. Não, só por isso, eu vou ser sincera, não quero voltar pra morar, assim, não. Mas, de repente, uma ponte Brasil-Austrália. Amiga. Adoro. Muito obrigada. Obrigada por me ajudar a contar a minha história. Muito obrigada. Na hora que a gente contou, acho que quando desliga a gente vai lembrar de um monte de coisa que eu não falei, mas com o podcast, se as pessoas tiverem alguma pergunta pra gente, pra mim, pra Ana, pode perguntar da nossa história, da jornada e da vida aqui, como é, o que é os prós e os cons. Muitos cons. Muitos cons. E você é o meu com também. Você é o meu com. Obrigada.